Lula, se fosse um leitor, e não é, ele sempre desprezou a leitura, ironizou, disse que pior que leitura era só correr numa esteira. Mas se ele tivesse lido um dos clássicos da literatura brasileira do século XX, provavelmente seu livro de cabeceira seria o livro do Mário de Andrade, o grande escritor paulista, Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. É uma espécie de visão de mundo que o Lula tem. Eu acho que o Macunaíma é uma espécie, o Lula é o Macunaíma da política brasileira. E por quê? Quando nós vemos nos jornais a declaração que ele deu numa reunião fechada no Sindicato dos Bancários para defender a Petrobras e fazer uma homenagem a José Sérgio Gabrielli, não é possível os cidadãos de bem, as pessoas de caráter, aqueles que têm a espinha ereta, aqueles que não se ajoelham para corrupto, não ficar indignado. Ao menos nós mantemos ainda a capacidade da indignação. Ele disse o seguinte, que quem investiga a corrupção é o PT e que ele acha intolerável fazer qualquer acusação de corrupção ao PT. Pelo contrário, diz ele, é o PT que apurou todos os atos de corrupção. Ou seja, ele está dizendo que todos os trabalhos feitos até agora, pela Operação Lava Jato, especialmente na 13ª Vara Federal do Paraná, com o juiz Sérgio Moro, que foi recebendo esse material da Polícia Federal e do Ministério Público, e inclusive, já condenou várias pessoas em primeira instância, e que aterroriza a todos nós as informações sobre os desvios de recursos fabulosos, não mais de milhões, mas de bilhões, já de milhões seria um absurdo, para ele é algo absolutamente rotineiro e não ocorreu. É como se o Lula fosse um personagem, vamos voltar à literatura que ele tanto odeia, fosse um personagem do livro 1984 ou A Revolução dos Bichos, do mesmo autor, George Orwell, que mostrava aquela realidade dos países do socialismo real, em que você tinha o fato e o fato era apagado, você mudava, o herói virava bandido, o bandido herói, e você alterava a história política ao gosto dos donos de poder. O Lula e o PT faz isso. O Lula, que é o seu principal porta-voz, também disserta sobre a história. Nessa mesma reunião, ele disse, por exemplo, que queria impedir o Juscelino de tomar posse, porque estava querendo o Juscelino, era corrupto, e era a questão da corrupção que envolvia a posse do Juscelino. Não era. Então o Lula não sabe de ética, mas como também não conhece a história do Brasil. O que chama mais atenção é que o Lula foi o presidente do Brasil durante 8 anos. Quer dizer, como é possível uma pessoa com essa visão de ética, de coisa pública e de história do Brasil tenha governado o país por 8 anos? E pior, eleito sucessor, e pior, reeleito sucessor, que é a senhora Dilma Rousseff. É nessa hora que a gente tem de lembrar, outra vez, outro dia fiz uma menção aqui a Euclides da Cunha, voltar ao grande escritor fluminense, trabalhou muito tempo em São Paulo, num dos seus livros, Contrastes e Confrontos, que é um conjunto de ensaios, ele fala do Floriano Peixoto, de quem ele não gostava, e Euclides diz o seguinte, não foi Floriano que acendeu, foi o Brasil naquela época, entre 1891 a 1894, é que desceu. Com relação ao Lula é a mesma coisa, não foi ele que acendeu, infelizmente foi a elite política brasileira que desceu e permitiu que esse senhor tivesse, durante 8 anos, mandado no Brasil como bem desejasse, e pior, volto a dizer, eleita sucessora e reeleita sucessora, uma pessoa que nunca teve compromisso com a história do Brasil, com os valores republicanos e nunca teve valor com a ética. Em resumo, o Lula é o Macunaíma da política brasileira.